Nesse vídeo nós vamos falar de um assunto bastante simples, mas que a galera costuma complicar, que é o Git. Se você é desenvolvedor de código, gerente de projeto, analista de requisitos, ou seja lá o que for na área de TI, você precisa saber o que é Git. Essa é uma ferramenta incrível que leva o seu profissionalismo para um outro nível. E com certeza essa ferramenta veio para melhorar a nossa vida. Você quer saber como? Então me acompanhe até o final desse vídeo. Antes de tudo, eu gostaria de saber se você conhece o Linus Torvalds. Bom, se você não conhece, deveria, pois ele é o criador de um dos maiores sistemas operacionais do mundo, o Linux. E você deve estar se perguntando agora, e daí? O cara tá falando de Git e agora tá falando do Linux? O que é que tem a ver? Tô entendendo? Acontece que o Linus, além do criador do Linux, ele também criou o Git. E como tudo nessa vida, foi criado devido a uma necessidade. Na época do desenvolvimento do Linux, Torvalds utilizava o BitKeeper. Só que essa ferramenta passou por uma alteração de licença, onde ele teria que pagar para utilizá-la. Como qualquer usuário Linux, ele não gostou muito da ideia, então ele resolveu criar o próprio. O que é um versionador de código para quem fez o Linux, né? Então, assim nasceu o Git, que tem como definição um sistema de controle de versão distribuído. Eu vou explicar isso melhor nesse vídeo e para isso eu dividi o vídeo em 3 partes. Na primeira, eu vou mostrar como que funciona. Na segunda, eu vou mostrar os principais comandos que você vai utilizar ao trabalhar com Git. E na terceira parte, eu vou te mostrar algumas dicas que com certeza serão úteis durante o seu trabalho. Parte 1. Como funciona? O Git possibilita que várias pessoas trabalhem ao mesmo tempo em um mesmo projeto, registrando de forma eficiente todas as alterações realizadas. Uma pessoa, ao criar um projeto, ele pode iniciar um repositório Git e definir uma URL que aponta para um repositório remoto. Esse servidor remoto pode ser na sua própria empresa ou em uma nuvem qualquer, como por exemplo o GitHub, GitLab ou Bitbucket. Se você já utilizou uma dessas ferramentas, comenta aqui embaixo. Existe uma certa confusão que a galera cria sobre Git e GitHub, devido à semelhança entre os nomes. Acontece que o GitHub é um repositório onde será armazenado seus dados, enquanto o Git apenas faz o controle de versões do seu código. Agora, conhecendo essa estrutura, você pode imaginar várias possibilidades que isso oferece. Por exemplo, a múltipla colaboração com o mesmo projeto. Enquanto a versão principal do seu código está armazenado no servidor, vários desenvolvedores podem trabalhar ao mesmo tempo apontando para uma mesma versão. E quando um desses desenvolvedores concluir as suas alterações, podem enviar para o repositório central e assim mantê-lo atualizado. Os demais desenvolvedores poderão atualizar sua máquina local com base no repositório remoto. Agora você deve estar curioso como que isso acontece. O envio do código, o recebimento do código, a atualização dos computadores e tudo mais. Eu vou te falar isso agora na segunda parte do vídeo, onde eu explico os principais comandos. Parte 2. Principais comandos. No Linux é comum você utilizar bastante a linha de comando. No Git não é muito diferente. Afinal foi o mesmo criador, então não poderia ser diferente. Bom, até aqui você já entendeu como que funciona a estrutura do Git. Existe um servidor remoto e a sua máquina local. E existe uma comunicação entre eles. Para realizar essa comunicação, o Git disponibiliza uma série de comandos. Eu trouxe aqui para vocês os principais. O primeiro dele é o Git init, onde o desenvolvedor na sua máquina local vai executar esse comando na raiz do projeto. A partir de então, o Git conseguirá controlar todas as alterações realizadas no código. O segundo comando é muito importante. Ele é responsável por criar uma branch. E esse é um termo que eu quero tratar com vocês agora, pois ele é muito importante. Branch trata-se de uma ramificação. Ou seja, quando você dá um Git init no seu projeto, você inicia um repositório Git e, por padrão, ele cria uma branch com a versão atual do seu código. Essa branch geralmente é chamada de main ou master. E, por boas práticas
é comum que você realize alterações a partir de uma outra branch. Ou seja, você vai fazer um clone dessa branch para uma outra e só então nessa outra você vai fazer as suas alterações e vai enviá-la novamente. Para você criar uma outra branch, você precisa executar o seguinte comando: git branch nome da branch. Ao executar esse comando, você cria uma nova ramificação a partir da branch que você estava, e qualquer outra alteração que você realize não será refletida na branch original. Ela só será refletida através de um merge. E para realizar um merge, será necessário um outro comando que eu vou falar daqui a pouco. Para você visualizar a lista de branches que você já criou no seu repositório, basta dar o comando git branch e você visualizará todas as branches do seu repositório. Com o repositório criado, sua branch criada, está na hora de fazer algumas modificações no seu código. Após adicionar algumas modificações no seu código, você pode adicionar essa modificação a uma área de commit. Commit é um outro termo bastante utilizado para quem trabalha com Git, pois commit é a forma que é identificada as alterações dentro de uma branch. Imagine que no seu código exista um arquivo chamado index e dentro desse arquivo você adicionou a palavra hello world. Para adicionar essa modificação à sua branch, você precisará fazer um commit. Previamente a isso, você precisa adicionar o seu arquivo à área de commit com o seguinte comando: git add nome do arquivo. No nosso caso, index.html. Agora que o arquivo está adicionado, você poderá realizar o seu commit. E esse é mais um comando bastante utilizado. Git commit -m mensagem do commit. Nessa mensagem do commit, é importante que você defina de uma forma genérica todas as alterações que você realizou naquele commit. Um commit pode conter um arquivo ou vários arquivos. Para adicionar mais de um arquivo, você pode utilizar o comando git add ponto. Para você visualizar o status das suas alterações, você pode digitar o comando git status. Para você visualizar o histórico de commit, você pode utilizar o comando git log. Se você tiver mais de uma branch no seu projeto, você pode utilizar o comando git checkout, o nome da branch, para alternar entre branches. Nesse ponto é bastante importante lembrar que as suas alterações são refletidas apenas na branch em que você fez o commit. Então, se você alterar entre branches, a sua alteração não irá junto com você. Então, não se desespere achando que o seu código sumiu. Ele apenas está lá, na outra branch. Para voltar a visualizá-lo, você deve fazer um outro checkout de volta para a sua branch, onde estão as alterações. Ainda num cenário onde você tem mais de uma branch, será possível você utilizar o comando git merge branch para fazer a junção de uma outra branch com a sua atual. E agora chegou o momento de falar de dois comandos que eu prefiro falar em conjunto, porque eles são como irmãos. Um é responsável por enviar dados para o servidor remoto, enquanto o outro é responsável por buscar dados do servidor remoto para a sua máquina local. O git pull é o responsável por puxar alterações do servidor remoto para sua máquina local, enquanto o git push origin e o nome da branch é responsável por enviar as alterações da sua branch para o servidor remoto. E por último, mas não menos importante, o git clone, que é responsável por clonar um repositório inteiro do servidor de repositório para a sua máquina. Até aqui você já deve ter percebido a importância da utilização do Git. Imagina se não tivesse todo esse processo de redundância de código, onde o seu código fica na nuvem, armazenado de forma segura em um servidor, seja GitHub ou GitLab. Tudo isso seria uma bagunça. Você teria que salvar em um pendrive, por exemplo. Inclusive, se você utiliza pendrive, comenta aqui embaixo. Eu utilizo ainda, para ser sincero. Não sei por que eu não utilizo a nuvem. Tem o Google Drive, né? Bom, esses são os principais comandos do Git. Com certeza você vai utilizá-lo. Agora, comenta aqui embaixo qual dos comandos você achou mais difícil. E vamos agora para algumas dicas que com certeza vão te ajudar durante o seu trabalho com o Git. O primeiro é sobre o pull. Lembre-se de sempre utilizar o pull antes de fazer suas alterações e antes de enviá-las para uma outra branch. Isso evita conflitos de código, pois
Ao fazer um pull, você atualiza o seu repositório local e evita que você esteja trabalhando com versões desatualizadas do que existe no repositório remoto. A segunda dica é sobre um arquivo chamado git ignore. Esse arquivo é adicionado na raiz do seu projeto para definir quais arquivos o Git deve ignorar quando fazer o commit das alterações. Sobre esse arquivo, existe uma piada que é sobre os desenvolvedores que costumam não utilizar esse arquivo e subir o Node Modules. Para quem não sabe, o Node Modules é onde fica salvo todas as dependências de um projeto, e isso não é necessário subir para o servidor remoto, pois quando você dá um npm init, ele já baixa automaticamente do servidor npm e você não precisa gastar armazenamento salvando esse módulo no seu servidor remoto. Além do Node Modules, você pode incluir outros arquivos, como por exemplo arquivos de teste que você fez apenas local ali para testar alguma coisa e não é necessário subir para o repositório. E a terceira dica é você utilizar a interface gráfica. Embora tenha sido desenvolvido pelo criador do Linux, o apaixonado por linha de comando, hoje em dia já existe bastante ferramentas com interface gráficas que te ajudam com isso e facilitam muito, pois você não precisa decorar esse monte de comandos. Com isso você evita erros e torna o processo muito mais rápido. Afinal, você não precisará digitar vários comandos, pois apenas com um clique você executa um comando. Algumas IDEs, como por exemplo o IntelliJ e o VS Code, já inclui uma interface gráfica para manuseio do Git. Pessoal, esse vídeo faz parte do meu projeto de levar educação para todos de forma gratuita. Se você gostou, por favor apoie, compartilhando para o máximo de pessoas possíveis. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse e deixe seu like para saber que você gostou desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, deixo a todos meu muito obrigado e até o próximo vídeo.